do zero aos primeiros R$ 1.000 investido na Bolsa de Valores. Eu vou falar para vocês a minha experiência, a minha trajetória, como é que eu cheguei a esses 1.000. Não é um número muito grande, mas para mim é um número fechadinho, né? Os primeiros R$ 1.000. Para quem nunca investiu, para quem nunca tinha experimentado a sensação de investimentos ou tinha qualquer tipo de conhecimento sobre investimentos, é um valor elevado. E também para quem tem pouco dinheiro, é bastante coisa, né? Você já tem R$ 1.000. E também a questão de você ter um medo de perder R$ 1.000, né? Então ninguém quer colocar R$ 1.000 logo de cara e perder. Tem um mito, né? Que você vai investir, você pode perder todo o seu dinheiro. Eu pensava dessa forma, como eu não sabia nada sobre investimentos. E então não comecei diretamente com R$ 1.000. Também não tinha esse valor. Vou falar um pouco para vocês de como é que foi a minha trajetória, né? Como é que eu cheguei a esses 1.000. Primeiramente, eu coloquei apenas R$ 200, renda fixa, fundo de investimentos. Se você me perguntar por quê, simplesmente porque eu também não sabia de nada, zero, zero mesmo. Procurei o que fosse menos arriscado possível. Procurei na internet mesmo, YouTube, Google, todo jeito, porque eu não conhecia ninguém que soubesse sobre investimentos, o que era bom, o que era ruim, por onde começar. Pelo menos ninguém no meu ciclo de convívio, as pessoas mais próximas a mim, familiares ou amigos, não conhecia ninguém que investisse. Parece que a, a cultura de investimento das pessoas é muito baixa, ninguém quer investir, ninguém sabe, ninguém se preocupa, todo mundo tem medo. Então, realmente é bem difícil começar. Então, o que eu fiz? Eu procurei estudar. O primeiro ponto é estudar, saber, né? Já que ninguém sabia me explicar, eu procurei decidir por mim mesmo. Vou procurar saber o que é primeiro a bolsa de valores. Não sabia o que era a bolsa de valores, né? Quer dizer, assim, eu tinha uma noção superficial, né? Sobre o que via nos jornais, na televisão, e sabia sobre as ações das empresas, mas não na íntegra, né? Como é que se comporta, como é que a gente compra, como é que a gente vende, como é que eu faço para poder comprar uma ação, o que eu preciso, e pesquisei. Daí eu descobri que a gente precisava criar uma conta numa corretora. Tem várias corretoras, não sabia qual era a melhor. Saí procurando uma e outra, vendo o que as pessoas falavam, pelo YouTube mesmo, pelo Google, e escolhi a corretora. Depois de escolher a corretora, eu coloquei, fiz uma transferência, né? Uma transferência, não me lembro se no tempo foi Pix, acho que foi apenas uma transferência TED mesmo. E aguardei o dinheiro cair na conta, e quando caiu, naveguei pela corretora, pelas opções que a corretora mesmo me oferecia, né, de investimentos, com porcentagens de retorno, várias informações, taxas. Apesar de não saber muito sobre isso, eu saí vendo lá o que eu achava que era mais vantajoso para mim. E nessa escolha eu decidi comprar um fundo de um fundo de renda fixa, não lembro o nome do fundo, e eu acho que Tesouro Direto, também não recordo, porque realmente no começo eu não sabia de nada. Eu só olhava lá as porcentagenzinhas que apareciam em verdinho e vermelho, o verde que estava subindo, eu achava que valia a pena e comprei. E daí, R$ 200. Coloquei R$ 200 e esperei. Passou um período de um mês, 2 meses, e eu vendo aquele dinheiro, tipo, como era renda fixa, subia aos pouquinhos, né? Centavinho, centavinho ali, fiquei um pouquinho animado. Mas logo depois de um tempo eu percebi que ia levar milhares de anos para mim poder realmente ter algum ganho significativo com aquela quantidade de dinheiro, e também é, com o retorno. E daí eu procurei outra coisa, né? Já me encantava pelas ações. Só que eu tinha medo. Eu pensei, não, eu tenho que ser um investidor aí arrojado, um investidor corajoso, e vou investir em ações. E daí eu vi que tinha uma carteira de ações recomendada pela corretora. E era uma carteira que recomendava ações semanalmente.
Aí eu me empolguei, puxa, aí assim, muito arriscado, se dá certo, com uma semana eu vou ganhar dinheiro. Coloquei dinheiro em ações. E daí a carteira de ações semanais, tinha um gestor, e esse gestor ele retirava e colocava ações na carteira semanalmente, e eu não entendia o motivo da retirada, né? Apesar que vem um relatóriozinho com várias informações, mas para quem é leigo é muita coisa, você lê e você não entende nada. Enfim, coloquei um pouquinho de dinheiro lá, com bastante medo também, e esse dinheiro não deu lucro, porque era muito volátil essas ações que estavam na carteira de ações, né? Eram 10 ações, e o período de uma semana é muito curto para poder você ver algum retorno. Também não entendi nada sobre o mercado e eu pensava que em uma semana, um mês eu já tá tendo retorno financeiro, e não foi dessa forma. Terminou que eu também me assustei um pouco com o dinheiro sendo perdido e não sabia o que deveria fazer, se deveria colocar mais, se deveria manter, se deveria tirar. Terminou que eu vendi e saí da minha posição em ações. Nesse período eu acho que eu não tinha nem uns R$ 500 ainda, eu tinha bem menos, já tinha 200. Eu estava tentando portar R$ 100 devagarzinho, ou até 200 nessa carteira mensalmente, quando eu recebia meu salário, que era um salário mínimo na empresa que eu trabalhava. E daí eu continuei no pensamento que até o momento era o mais correto para mim, eu não sabia, que era tentar ter conhecimento sobre ações. E fui estudando, procurando no YouTube, procurando no Google, todo tipo de local que eu pudesse captar mais e mais conhecimento e informação. E dessa forma, minerando conhecimento, minerando vídeos sobre investimentos em todos os tipos de canais ou referências, eu vim conhecer, né, já alguns canais de influências aí famosos sobre investimentos, e aprendi que a gente não tem como ter um retorno significativo tão rápido em ações, né? Como investidor. A não sei que você esteja fazer trader e já é uma coisa diferente, mas como investidor a gente tem que ter uma estratégia, um pensamento mais de longo prazo para poder ter realmente uma luz aí no final do túnel aí, para a gente poder ver um retorno de verdade do nosso dinheiro. E daí comecei a ter mais uma luz aí no meu caminho, entender um pouquinho assim, 0,1% do que é o mercado de ações. Pelo menos eu aprendi nesse ponto que não dá para ser alvoroçado, não tem como ter ganhos imediatos, como eu estava planejando assim para uma semana, um mês, e ver meu dinheiro multiplicar, dobrar, triplicar, questão de semanas, e isso não é possível. Então eu continuei estudando e aprendi que precisaria ter uma estratégia. E daí eu retirei, já tinha tirado, né, a posição das minhas ações, e também pensei em retirar os 200 que eu estava ali naqueles fundos de investimentos de renda fixa, porque não estava dando retorno, e eu achei que precisaria replanejar o, a minha trajetória financeira. E tirei tudo. O dinheiro continuou na corretora, mas eu fui lá e saquei as minhas aplicações e planejei novamente o que eu iria fazer. E daí eu aprendi que a gente precisa, digamos assim, separar a nossa carteira em porcentagens. A gente faz uma estratégia do que a gente quer fazer, tipo um pedacinho do nosso dinheiro em cada coisa, para a gente poder ter uma segurança maior e um objetivo real na hora de investir, que é muito importante. A gente não pode investir às cegas. A gente tem que ter uma estratégia de para onde a gente quer ir. E foi daí que eu comecei a montar realmente uma carteira de investimentos e aprendi o que é esse termo, carteira de investimentos. Não é só você colocar o seu dinheiro lá e sair comprando o que você acha que é bom, o que a corretora te recomenda. Que essa é a pior escolha possível. O que a corretora te recomenda é o melhor para ela, não o melhor para você. Você tem que saber o que é melhor para você. Você tem que ser a pessoa que vai controlar mesmo o seu dinheiro, porque é o seu dinheiro. O retorno tem que ser para você. Então você tem que ser a pessoa mais dedicada àquilo. Então você precisa estudar mesmo.
Então foi daí que eu comecei a planejar que eu queria e pensar qual seria a minha estratégia. Porque o que eu estou fazendo no mercado de ações? O que eu planejo? Como eu quero ter retorno? Eu vou comprar e vou vender as minhas ações? Qual é o momento que eu devo comprar? Quando é que eu devo vender? Isso aí, todas essas perguntas eu precisava de respostas, que eu não tinha certeza do que fazer. E eu comecei a ter um pequeno norte, quando eu descobri que uma estratégia chamada estratégia buy and hold, que a gente compra e guarda, compra para o futuro. Não vai vender hoje, vai vender amanhã, vai vender mês que vem ou no ano que vem. A gente vai segurar essas ações. Caso tenha uma grande oportunidade, a gente pode vir a vender sim, ou se a ação da empresa que a gente comprou ela tiver mudado bastante em relação à nossa análise ou a a proposta dessa empresa que fez a gente comprar a ação, aí a gente pode mudar. Isso é um assunto mais para frente, mas a princípio é só comprar e guardar, comprar boas ações. Daí a gente precisa descobrir, né, o que são as boas ações, que é um outro ponto. Bom, eu falei mais sobre a minha trajetória mesmo, sobre nos investimentos, o início, na verdade, o comecinho. Minha carteira é bem nova, eu estou investindo, não vai fazer nem 6 meses, eu acredito isso, é bem iniciante. E eu queria mesmo só compartilhar com vocês esse início, né, a dificuldade que é começar sem saber de nada, porque eu acredito que igual a mim, há outras pessoas que se interessam, que procuram querer começar e tem medo de começar porque não sabe de nada ou não conhece ninguém que seja próximo a você, que você confie que possa lhe dar alguma dica de experiência, ou não entende o que alguns vídeos da internet estejam mostrando, abordando, ou seja bem mais avançado. Então decidi compartilhar esse começo para quem quer ver, né? Quem quer saber como é que é de verdade passar por esse iniciozinho. E nos próximos vídeos eu vou estar detalhando mais a prática, a estratégia que eu escolhi, algumas outras estratégias que eu conheço, mas para experiência e aprendizado de vocês, para que vocês possam também tá se norteando aí, ter um caminho, saber alguns pontos a estudar, se vocês tiverem a vontade, né, o interesse de investir, poder saber pelo menos aí o que vocês podem escolher ou decidir na estratégia de vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e aguardem os próximos vídeos. Obrigado.